Olá a todos, professor Danilo de volta com vocês. Agora na aula 4 nós vamos estar falando de variáveis e estruturas de controle. Então basicamente, pessoal, a gente para estar utilizando aí o nosso compilador, que no caso é o Scratch, né? Só lembrando que o compilador aí é um IDE que vai ser utilizado para gerar um código executável no nosso computador, para que o computador consiga entender as instruções e realizar aquilo que nós desejamos, tá bom? No nosso caso aí, como nós estaremos utilizando o Scratch, todos os nossos comandos serão realizados por meio do ambiente do browser, do nosso navegador. Portanto, o compilador ele já está embutido no próprio navegador, e quando a gente realiza as operações, o próprio compilador vai estar mandando os comandos para o browser poder executar e mostrar aquilo que é a nossa saída ou que é o nosso resultado do processamento. Tudo bem? Então, a ferramenta que a gente vai estar utilizando é o Scratch. O endereço dela, para quem ainda não conhece, está aqui indicado na apresentação. Depois vocês podem pegar e acessar, ou vocês podem ir direto no Google, digitar lá Scratch. O primeiro link que vai abrir é o da nossa ferramenta, tá bom? Aí vocês têm duas opções. Vocês podem criar um usuário e senha, então login e senha, para poder salvar os arquivos que vocês estarão criando, ou vocês podem clicar no botão Start, que ele abre o software sem salvar aquilo que vocês realizam, tá? Ou vocês podem exportar se vocês quiserem também, que ele permite, mas ele não vai salvar numa pasta de vocês, tudo bem? Outra opção que vocês têm também é instalar esse ambiente no computador de vocês, e aí ela fica instalada local. Vocês não precisam toda vez acessar a internet para poder configurar ou para poder trabalhar com ela, tudo bem? Então vocês podem trabalhar com essas duas opções. Para baixar e instalar é bem simples, vocês podem ir também no site do Scratch, vai ter lá download, vocês vão fazer o download, vão baixar o arquivo executável e ao clicar duas vezes, vocês vão executar e instalar ele no computador de vocês, tá bom? Então, a partir do momento que a gente abre a ferramenta, tanto no nosso computador instalado, quanto no nosso browser, nosso navegador, a gente já pode iniciar a realização dos nossos algoritmos. Geralmente, quando a gente abre, principalmente no navegador, ele vai mostrar uma tela de boas-vindas, tá? No meio do Scratch. Basta que a gente feche essa janela e a gente já consegue ter acesso ao ambiente e começar a realizar os nossos algoritmos lá dentro, tudo bem? Bom, algumas instruções importantes aí durante o processo de utilização do Scratch, e não só do Scratch, mas também de outras linguagens de programação, tá? Os valores decimais que a gente precisa digitar, por exemplo, 2,5, 3,7, 8,3, esses valores a gente tem que fornecer eles por meio do ponto, porque a gente trabalha com um padrão americano. Então a nossa vírgula ela é trocada pelo ponto, tá bom? Se a gente colocar a vírgula, na maioria das vezes ela não é identificada, não é interpretada pelos compiladores, ou dá algum erro, ou simplesmente ele ignora aquele valor que foi digitado, tá bom? Então sempre que for digitar um valor decimal, colocar com ponto ao invés de vírgula, tá bom? Geralmente valor literal também, vários ambientes de programação, eles requerem que a gente coloque esse valor por meio de aspas simples ou aspas duplas. No nosso Scratch a gente não vai precisar colocar dessa forma, mas eu deixei aqui em detalhes porque é importante vocês terem isso em mente, porque na maioria das linguagens de programação é realizada essa diferenciação entre um valor literal e um valor que aí é um valor que a gente pode fazer algum cálculo, por exemplo, inteiro ou um valor float ou decimal, tá? Então há essa separação. No Scratch ele aceita os dois. Então se eu colocar lá um valor literal ou colocar um valor inteiro ou decimal,
ele vai entender sem eu ter a necessidade de especificar isso com aspas simples quando for literal. Alguns tipos de dados, então a gente tem aí os tipos primitivos mais conhecidos e mais utilizados na maioria das linguagens de programação são o int, float, o string e o booleano, tá bom? No nosso caso aí, a gente não precisa definir esse tipo lá no Scratch, basta eu colocar o valor que ele automaticamente já vai identificar e já vai saber de qual classe ou de qual tipo esse valor pertence, tá bom? Então o inteiro ele vai ser colocado de forma inteira, tá? O valor é redondo. O float, lembrando, colocando o valor decimal com ponto, e o string colocando apenas um literal, uma frase, tá bom? E o booleano a gente representa com true or false, tá? Ou seja, verdadeiro ou falso. Então o true corresponde ao verdadeiro, o false corresponde ao falso, tá bom? Bom, quando a gente está criando o nosso programa, para que a gente possa ver e conseguir executar no nosso Scratch, sempre a primeira coisa que a gente tem que colocar é essa bandeirinha aqui, ó, when bandeirinha verde clicked. Por quê? No canto superior do Scratch, vocês verão que lá vai ter essa mesma bandeirinha verde, tá? No canto superior direito aqui vai ter essa bandeirinha verde. Essa bandeirinha verde quer dizer que a gente quer que ele inicie a execução do nosso algoritmo. Então, toda vez que a gente clicar lá, ele vai iniciar a execução. Só que para que a gente consiga colocar os códigos sincronizados com aquele botão, a gente tem que colocar essa bandeirinha aqui, que ela fica lá na opção, se não estou enganado, só um momentinho, ela fica na opção de controles, tá? Só confirmar aqui, ela fica na opção de eventos. Então lá em eventos, a primeira opção que tem é essa daí. Então nós vamos clicar nela, arrasta ela para o meio, tá? E colocamos ela aqui. É o primeiro item que a gente tem que colocar quando a gente vai criar o nosso algoritmo. Depois nós temos lá na variável, na opção de variáveis, esse botão chamado set. O set ele serve para que a gente atribua um valor a uma determinada variável, uma determinada expressão, tá? No caso aqui eu estou setando o valor 10 à variável teste. Essa variável eu criei. Já eu mostro para vocês como que se cria uma variável. E aí, a partir do momento que eu criei, eu posso escolher essa variável aqui, ele me dá todas as variáveis que estão criadas, eu posso escolher ela aqui e posso falar qual o valor que eu quero atribuir a ela, tá bom? Isso estou fazendo manualmente, tá? Então, venho aqui, coloco qual o valor que eu quero que ela receba, que ela inicie. Aqui é a mesma coisa, tá? Estou, de novo, atribuindo o valor à variável teste de quem? Da variável teste vezes 2. Então, estou fazendo uma operação aqui. Essa operação está lá no operators, tá? Ele é uma operação de multiplicação. Estou pegando essa variável teste que eu tinha inicialmente colocado com o valor 10, estou multiplicando por 2 e estou guardando de novo na variável teste. Em seguida, estou mostrando o resultado da variável teste. Então, a ideia é que isso daqui, ó, 10 vezes 2, 20, apareça esse valor 20 nessa variável teste. Onde que a gente vê? Dentro da janela onde tem o gatinho, aqui na parte da direita, um pouquinho abaixo do botão verdinho, todas as variáveis que eu criei, elas vão aparecendo ali. E quando a gente executar, vai ter essa variável teste e numa caixinha ao lado dela, o valor que ela está recebendo naquele momento. Tá bom? Então é por ali que a gente vê. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou atribuindo agora um valor decimal, valor 2,5, tá? Então ele vai fazer o mesmo processo, vai multiplicar, vai dar 5, vai guardar nesse valor e vai mostrar na variável. Aqui eu estou
colocando uma variável literal, apesar de eu estar representando com aspas simples, não há essa necessidade, tá? A gente pode colocar o valor direto. Eu coloquei aqui só para mostrar, mas não há essa necessidade, tudo bem? Então, estou colocando a variável olá dentro da variável teste. Veja que eu estou utilizando a mesma variável, então uma variável ela pode ser utilizada para guardar qualquer tipo de valor no Scratch, tá? Diferente de outras linguagens de programação, onde a gente tem para cada variável apenas a opção de utilizar um determinado tipo, que é o tipo que a gente cria. A gente cria ela como inteiro, ela só pode armazenar inteiro. Se eu criar ela como decimal, só decimal, literal e assim por diante, tá bom? Então, estou guardando dentro da variável teste, estou mostrando essa variável depois. E aqui, uma variável booleana. Então, estou colocando o valor true aqui dentro, tá bom? Manipulação de dados. Então, o que a gente pode fazer? Já mostrei lá nas telas anteriores que a gente pode fazer, por exemplo, uma multiplicação, se for um valor inteiro ou decimal, né, de uma variável por um número ou por outro valor, por outra até variável. Então, eu posso fazer algumas operações matemáticas com int e float, e eu posso fazer concatenações com string. O que são concatenações? É quando eu junto duas strings para formar uma string ou uma frase maior. No caso aqui, por exemplo, eu estou colocando na primeira variável teste a string olá, estou colocando na variável teste 2 scratch, e aqui eu estou utilizando o comando join, tá? Que também está lá em operators, então o join, para fazer a junção das duas variáveis. Então o comando join ele vai servir para unir essas duas variáveis. Elas são string as duas, ele vai criar uma string maior e vai automaticamente juntar essas duas e mostrar elas aqui. No caso aqui eu estou utilizando uma outra caixinha que é a say. A say, essa caixinha, ela fica lá na opção de looks, tá? Então say ela serve para que o gatinho possa falar o que a gente quer aqui no caso expressar. Então tudo que está aqui dentro é o que o gatinho vai falar, tá? Então aqui é o resultado, eu estou mostrando esse resultado para o usuário, seria mais ou menos isso. Então estou juntando as duas variáveis, olá scratch, então o gato vai dizer tudo junto, olá scratch, tá? Na saída do gato. Então estou concatenando essas duas aqui. Poderia concatenar e jogar dentro de uma outra string, tá? Ou de uma outra variável e fazer alguma coisa com essa variável. No caso aqui estou concatenando só e mostrando esse resultado concatenado, tá bom? As duas em cada uma das variáveis estão separadas. Nós ainda podemos fazer uma junção não só de valores strings, mas também de um valor string com valor decimal, ou com valor inteiro, ou com valor booleano. E aí apresentar vários valores aí diferentes na mesma frase. Então isso é interessante, por exemplo, quando eu quero falar lá, quero que o gato fale assim, o valor do resultado da operação de soma é e o resultado, tá? Então eu posso fazer a primeira opção, que é uma frase, tá? Junto com o valor do resultado da operação, apresentarem na mesma expressão ou na mesma saída para o usuário, tá? Então o gato vai dizer essa única frase aí, o valor da expressão é junto com o resultado de uma única vez, tá? Então isso é uma coisa interessante porque eu consigo juntar vários valores para poder dar uma saída mais amigável para o meu usuário, tá? Então sempre que a gente precisar juntar alguma coisa, a gente vai utilizar o comando join. Agora falando um pouquinho de variáveis, né, entrando aí mais específico nesse conteúdo. Então uma variável, lembrando que a gente tem, falando antes de programa, um programa tem três funções, né? Primeiro receber os dados, que vai vir de alguma entrada que a gente quiser no nosso sistema, pode ser manualmente ou de forma automatizada.
a gente vai processar esses dados, que é fazer a manipulação sobre as entradas para poder gerar alguma modificação sobre eles e exportar esses dados, que no caso é a nossa saída, onde vai pegar esse resultado, vai mostrar para o usuário, vai exportar para algum arquivo ou vai mandar para outro programa e assim por diante, tá bom? Então tudo isso daí, essas três funções, ela sempre vão precisar de variáveis para poder fazer todo esse processo. Sem as variáveis, a gente não consegue fazer um programa que consiga fazer todas essas três etapas, tá bom? Então, uma variável, na verdade, é uma área de memória que vai ser utilizada para reter um determinado valor, para guardar um valor, um resultado de uma expressão, uma frase e assim por diante. Então, vamos pensar aí como variável sendo uma caixinha. Essas caixinhas são automaticamente alocadas na minha memória, cada uma tem a sua posição, então uma não adentra a área da outra e elas são reservadas. Cada caixinha, nenhuma outra localidade ou nenhuma outra variável pode adentrar essa área aí, tá bom? Então, essas variáveis elas são alocadas quando a gente começa a execução do nosso programa. Então, quando a gente clica lá no botãozinho verde aí no Scratch, as variáveis que são necessárias para o meu programa, elas são alocadas na minha memória e assim que o programa se encerra, elas são automaticamente o que a gente chama de excluídas, ou no caso aí, elas vão ser indicadas para o meu sistema operacional como variáveis que não são mais utilizadas, tá bom? Essas variáveis todas elas são identificadas por um nome, para ficar mais fácil de a gente poder acessar elas e poder manipular essas variáveis, tá bom? Alguns identificadores aí que são válidos durante o processo aí de criação de variáveis. Eu posso utilizar letras e números, entretanto, não é ideal que a gente comece com números na hora de criar uma variável, nem com caracteres especiais, por exemplo, asterisco, por exemplo, interrogação, tá? Nem parênteses. Então, o ideal é que se comece com uma letra, pode ser maiúscula ou minúscula, pode vir depois na sequência um número, tá? Ou uma letra, tudo bem? No nome da variável não é interessante a gente utilizar nem parênteses, nem números, tá? Nem dois pontos, menos. Então, esses identificadores aqui de baixo, eles não são identificadores que a gente chama de válidos, ou seja, se a gente for tentar criar uma variável dessa forma que está aqui embaixo, é muito provável que a gente vai automaticamente estar recebendo uma mensagem de erro. Por quê? Porque aqui geralmente representa uma operação ou um caractere que é utilizado para representar uma operação. Então, na nossa criação de variáveis, a gente tem que criar com o mínimo possível dessas opções aqui, tá bom? Então, aqui são alguns caracteres válidos e aqui são alguns caracteres inválidos, tá bom? Pode ser que no Scratch, alguma dessas daqui de baixo, ele até aceite a gente criar, porque ele é bem, vamos dizer que flexível nessa parte. No entanto, é bom a gente já acostumar com não criar dessa forma, para quando a gente for numa linguagem de programação mais avançada, a gente não ter problemas maiores, tá bom? Então, esses são os válidos, esses são os inválidos. Então, no Scratch, para a gente poder criar uma variável, a gente vai lá no menu de Variables, que está lá na parte mais à esquerda. Em seguida, a primeira opção que a gente tem é lá em cima na parte ali do lado do menu da esquerda, vai ter o Make Variable. O que isso daqui vai fazer? Ele vai abrir uma caixinha, a gente vai poder digitar um nome para uma variável que a gente queira criar. Então, ou seja, ele vai criar uma variável. Quantas variáveis eu posso criar, professor? Quantas forem necessárias para o seu programa.
Tudo bem? Então a gente pode criar as variáveis aí. A partir do momento que a gente cria, ela vai aparecer logo embaixo dessa caixinha aqui, tá? Como variável criada. E a partir desse momento a gente pode utilizar ela no nosso programa. Como que a gente utiliza ela? Então basicamente a gente pode setar um valor para ela, como eu já mostrei anteriormente, tá? Simplesmente colocando lá o when, né, que a gente sempre vai ter que colocar, e embaixo desse bloquinho o set. No set a gente vai escolher a variável que a gente criou, por exemplo, teste, e atribuir o valor para ela, tá? Se esse valor for ser colocado pelo programador, ou seja, de forma manual aqui, tá? Eu também posso pedir para que o usuário digite um valor, porque não é interessante a gente colocar todos os valores de variáveis. Às vezes a gente quer que o usuário digite um valor, a gente pega esse valor e guarde na variável. Então, para fazer isso, a gente tem que utilizar o comando ask. Tá? Esse bloquinho ask, ele está lá na opção de looks, tá? Lá em looks eu tenho lá, só confirmar aqui, tá? Desculpa. Espera aí, se eu confirmar. Desculpa, está lá no Sensing, tá? Então lá no menu de Sensing, a gente pode ir lá, clicar em Sense e vai ter lá o ask. Então aí o ask, ele tem a opção de o seguinte: aqui a gente digita uma frase que vai estar aparecendo quando a gente executar o nosso código. Essa frase é a frase que o usuário vai estar vendo para informar a ele o que ele tem que fazer. Então, no caso aqui, estou colocando a frase lá, digite um valor. Então, vai aparecer uma caixinha embaixo do gatinho lá, esperando que o usuário digite um valor. O usuário digitando esse valor, dando Enter, esse valor vai por uma outra variável chamada de answer, que fica logo abaixo da ask, tá? Então, quando eu arrasto a ask, eu já posso clicar lá no checkbox da answer para poder utilizar ela. E aí eu posso pegar então a caixinha do set que a gente viu anteriormente, escolhendo a variável teste, e agora, ao invés de colocar um valor, no caso lá manualmente, igual eu coloquei o 10, eu posso colocar o valor da caixinha answer. Então, o valor que o usuário digitar aqui, na hora que aparecer a frase para ele, vai ser automaticamente preenchida na caixinha do teste aqui, tá bom? Aí o answer vai automaticamente preencher essa outra caixa, tá? Então a gente consegue aí fazer com que o usuário digite valores agora para o nosso programa. A gente pode interagir com o nosso usuário a partir de agora. Então a gente termina por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua. Até mais!